Hoje no Bíblia Comentada, vamos mergulhar em um tema que desafia nossa paciência, fortalece nossa fé e revela o cuidado amoroso de Deus em cada detalhe. Esperar em Deus. Talvez você esteja passando por um momento em que as respostas parecem tardar, as portas estão fechadas ou as promessas de Deus ainda não se cumpriram. Mas o que significa realmente esperar em Deus? Será que a espera é apenas um vazio entre a oração e o milagre? Ou é um terreno fértil onde Deus nos molda, nos ensina e nos prepara para algo maior? Ao longo deste estudo, vamos explorar como o ato de esperar em Deus é uma ferramenta divina de amadurecimento e transformação. Vamos aprender com a vida de homens e mulheres da Bíblia que, ao passarem por períodos de espera, encontraram não apenas as respostas que buscavam, mas também um relacionamento mais profundo com o Senhor. Descobriremos como a espera nos conecta ao tempo perfeito de Deus, nos ensina a descansar em sua soberania e nos prepara para viver o propósito que Ele planejou para nós. Prepare-se para uma jornada que vai do poço de José às promessas de Abraão, passando pelos salmos de Davi e chegando até o exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Vamos refletir sobre como a espera não é um período de inércia, mas um processo ativo de confiança, onde Deus trabalha não apenas ao nosso redor, mas principalmente em nós. Afinal, esperar em Deus não é apenas aguardar por algo, mas ser moldado por alguém que nos ama profundamente e nos chama a confiar em seu plano perfeito. Com isso em mente, convido você a caminhar comigo nesta reflexão. Abra sua Bíblia, ajuste o coração e deixe o Espírito Santo falar ao seu íntimo. Vamos juntos entender como a espera é parte do plano divino para nos tornar quem fomos chamados para ser. Esperar em Deus é uma das mais profundas expressões de fé e submissão na vida cristã. É um chamado para confiar, descansar e depender completamente de quem Ele é, de sua soberania e de suas promessas. A ideia de esperar em Deus, em sua essência, está enraizada no Salmo 40, onde o salmista declara com confiança: "Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." Aqui vemos não apenas um ato de paciência, mas uma atitude de expectativa ativa, algo que exige um coração submisso, uma alma dependente e uma mente que reconhece a fidelidade do Senhor ao longo da história. O contexto histórico do Salmo 40 nos ajuda a compreender a profundidade dessa espera. O salmista provavelmente enfrentava adversidades pessoais, cercado por inimigos e preso em circunstâncias aparentemente sem saída. Entretanto, ele relembra que Deus o havia tirado de um poço de destruição, de um tremedal de lama, e colocado seus pés sobre uma rocha. Essa rocha simboliza segurança, estabilidade, a própria fidelidade de Deus que não falha. Em tempos antigos, quando um exército ou viajante se deparava com terrenos pantanosos, a lama representava perigo e morte certa, caso alguém ficasse preso ali. Assim, o salmista está dizendo que Deus o libertou de uma situação que aos olhos humanos era impossível de superar. A paciência aqui mencionada não é passiva, como se fosse apenas um esperar resignado. Pelo contrário, é um esperar ativo, com confiança e certeza de que Deus age em seu tempo perfeito. Essa espera exige uma entrega total da ansiedade, algo que encontramos ecoando nas palavras de Isaías, capítulo 40, versículo 31. "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." A força que vem do esperar não é humana, mas celestial, concedida por um Deus que renova aqueles que nele confiam. Ao olhar para o contexto histórico de Isaías, vemos um povo exilado, enfrentando a dor da separação de sua terra e as promessas aparentemente distantes de restauração. Ainda assim, a mensagem do profeta é clara: esperar em Deus é ser renovado. É interessante notar a metáfora da águia, uma ave que, ao envelhecer, se recolhe, perdendo suas penas velhas para crescerem novas. Nesse processo, ela volta a voar com vigor. O mesmo ocorre com aqueles que esperam em Deus. Eles não apenas sobrevivem às adversidades, mas são renovados, fortalecidos e capacitados a voar acima das tempestades. Essa espera em Deus também é um reflexo da sua soberania, algo que podemos ver claramente na vida de personagens bíblicos como Abraão. Em Gênesis, capítulo 15, Abraão recebe a promessa de que seria pai de muitas nações. Contudo, o cumprimento dessa promessa demorou décadas,
e ele teve de aprender o que significa confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam contradizer as promessas divinas. A espera de Abraão foi marcada por altos e baixos, por momentos de dúvida, como quando ele tentou resolver as coisas por seus próprios meios, gerando Ismael. Ainda assim, Deus foi fiel e trouxe a promessa por meio de Isaque, mostrando que esperar em Deus não significa ausência de lutas internas, mas sim a certeza de que, no final, o plano divino prevalece. Na arqueologia, é fascinante observar como Deus cumpriu sua palavra ao longo da história. Descobertas como a cidade de Ur dos Caldeus, de onde Abraão partiu, corroboram a narrativa bíblica, mostrando que ele era um homem real, com raízes em um lugar específico, chamado a sair para o desconhecido. Isso nos ensina que a espera em Deus, muitas vezes, envolve deixar o conforto do conhecido e confiar no invisível, algo que só é possível quando temos uma fé firmada na palavra. Outro exemplo marcante é o de José, narrado em Gênesis. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente acusado e preso, José passou anos esperando em Deus. Poderíamos perguntar, como ele conseguiu manter sua fé intacta? A resposta está na sua visão de Deus como soberano. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, ele declara: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida." José viu cada evento, por mais doloroso que fosse, como parte de um plano maior. Esperar em Deus, portanto, é reconhecer que mesmo os momentos de dor e aparente derrota podem ser instrumentos divinos para cumprir seus propósitos eternos. Esse princípio se aplica à nossa vida cotidiana. Quantas vezes nos deparamos com situações que parecem injustas ou sem sentido? Talvez seja um diagnóstico inesperado, a perda de um ente querido ou uma porta que se fecha. A história de José nos ensina que Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele está no controle, moldando nossa história e nos ensinando a confiar nele em meio ao silêncio. No Novo Testamento, a espera em Deus se torna ainda mais clara com o exemplo de Jesus Cristo. Em João, capítulo 11, lemos sobre a ressurreição de Lázaro. Quando Maria e Marta enviaram mensageiros a Jesus dizendo: "Senhor, aquele a quem amas está doente", esperavam que ele viesse imediatamente. Contudo, Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias. Para elas, parecia que ele havia demorado. Mas para Jesus, essa espera tinha um propósito: glorificar o Pai por meio do milagre. Quando finalmente chegou, ele declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Aqui vemos que esperar em Deus também significa permitir que ele revele sua glória no tempo certo, de maneira que excede nossas expectativas. Na cultura judaica, a espera era algo profundamente entrelaçado com a esperança messiânica. O povo de Israel esperou séculos pelo Messias, e muitos perderam a fé ao longo do caminho. Porém, para aqueles que perseveraram, como Simeão e Ana descritos em Lucas capítulo 2, a espera foi recompensada quando viram o menino Jesus no templo. A arqueologia confirma que a expectativa messiânica era real na época. Com diversos escritos judaicos encontrados, como os manuscritos do Mar Morto, revelando um povo ansioso pela redenção. Essa espera é o que nos ensina a perseverança. Tiago, em sua epístola, capítulo 5, versículo 7, exorta: "Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando pacientemente até receber as primeiras chuvas e as últimas." A analogia com o lavrador é poderosa, pois ele não apenas planta e espera, mas trabalha, cuida e confia que Deus enviará a chuva necessária. Assim é o nosso esperar. Uma combinação de paciência, trabalho e fé. Quando refletimos sobre o ato de esperar em Deus, somos levados a reconhecer que isso molda o caráter cristão. A espera nos ensina a humildade, pois reconhecemos que não temos controle sobre todas as coisas. Ela nos ensina a paciência, como mencionado em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A espera também nos conduz a um relacionamento mais profundo com Deus, pois nos força a buscá-lo em oração e meditação em sua palavra. Esperar em Deus é como o trabalho paciente de um oleiro moldando um vaso. Cada movimento é calculado, cada toque tem um propósito, e no final, a obra revela a intenção do Criador. No entanto, o processo não é imediato, nem sempre é confortável. Quando falamos sobre esperar como condição para amadurecer e alcançar no Senhor, estamos lidando com algo que vai muito além de passividade.
Esperar é uma escola divina, onde Deus nos ensina, molda e nos prepara para o propósito que Ele tem para nós. Olhe para a figura do agricultor novamente, como mencionado em Tiago, capítulo 5. Ele planta a semente e espera pela chuva. Durante esse período, ele não fica apenas olhando para o campo. Ele remove ervas daninhas, cuida do solo, protege as plantas em crescimento. A espera é ativa. Na vida espiritual, é exatamente assim. Deus nos chama a crescer durante a espera, a amadurecer em nosso caráter e em nossa confiança nele. Pense nisso. Quantas vezes nós, em nossa pressa, queremos receber a bênção antes de estarmos prontos para ela? Imagine entregar as chaves de um carro a uma criança que ainda não sabe dirigir. Isso seria desastroso, não é? Da mesma forma, Deus não nos entrega certas promessas ou responsabilidades enquanto não estivermos devidamente preparados para elas. A espera é o período em que Ele nos ensina a dirigir, por assim dizer, nos capacitando para aquilo que virá. Veja o exemplo de Davi. Ungido rei quando ainda era um jovem pastor de ovelhas, ele não assumiu o trono imediatamente. Pelo contrário, ele passou anos sendo perseguido por Saul, vivendo como fugitivo. Foi nesse período de espera que Davi aprendeu a confiar em Deus, a liderar pessoas em momentos de crise e a desenvolver um coração segundo o coração de Deus. Quando finalmente assumiu o trono, ele estava preparado, pois havia sido moldado pela escola da espera. Esperar em Deus também é um antídoto contra a ansiedade. Vivemos em uma época marcada pela pressa, onde tudo parece acontecer em alta velocidade. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas e resultados imediatos. Mas Deus opera em outro ritmo. O Salmo 46 nos lembra: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietar-se é uma prática que exige disciplina e fé. É como aprender a nadar em um rio caudaloso. Você precisa parar de lutar contra a corrente e confiar que as águas de Deus o levarão para onde Ele deseja. O amadurecimento na espera não é apenas um benefício pessoal, mas também um testemunho para aqueles ao nosso redor. Quando esperamos em Deus com paciência e confiança, mostramos ao mundo que acreditamos na soberania divina, que confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Isso é um testemunho poderoso em uma sociedade que muitas vezes coloca sua confiança em riquezas, status ou habilidades humanas. Ao esperar, declaramos que nosso Deus é digno de confiança e que sua vontade é perfeita. A espera também tem um papel crucial na construção da fé. Hebreus capítulo 11, conhecido como o Hall da Fé, está repleto de exemplos de pessoas que esperaram em Deus. Abraão, como já mencionado, esperou décadas pelo cumprimento da promessa de um filho. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. E o povo de Israel esperou 400 anos no Egito antes que Deus os tirasse de lá. Cada uma dessas histórias nos ensina que a espera não é um desperdício de tempo, mas uma ferramenta divina para moldar nossa fé. Uma das razões pelas quais esperar nos amadurece é que a espera nos obriga a depender de Deus. Quando não temos controle sobre uma situação, somos levados a dobrar nossos joelhos, buscar a Deus em oração e depender de sua direção. É nesse lugar de dependência que descobrimos quem Deus realmente é. Descobrimos que Ele é o Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que guia. E à medida que conhecemos mais a Deus, nossa fé cresce. Talvez você esteja em uma fase de espera agora. Pode ser que esteja esperando uma resposta de Deus sobre uma decisão importante, ou talvez esteja aguardando o cumprimento de uma promessa que Ele colocou em seu coração. Seja qual for a situação, lembre-se de que Deus não está atrasado. Ele não esqueceu de você. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É importante destacar que a espera não é apenas para que recebamos algo de Deus, mas para que nos tornemos algo em Deus. A espera nos transforma. Ela revela áreas de nossa vida que precisam ser trabalhadas, atitudes que precisam ser ajustadas e fortalece nossa paciência e perseverança. Veja o exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Ela recebeu a promessa de que daria à luz o Salvador do mundo. Mas houve um longo período de espera entre a promessa e o nascimento de Jesus. E mesmo após o nascimento, Maria continuou a esperar, a observar, a ponderar tudo em seu coração, como registrado em Lucas, capítulo 2. A espera de Maria foi marcada por fé, humildade e submissão à vontade de Deus.
E ela nos ensina que esperar em Deus não é apenas sobre o que vamos receber, mas sobre como seremos transformados no processo. Se você sente que está em uma fase de espera, encare isso como uma oportunidade. Pergunte a Deus o que Ele quer ensinar a você nesse tempo. Peça a Ele que molde seu coração, que fortaleça sua fé e que o prepare para aquilo que está por vir. Aproveite a espera para crescer em intimidade com Deus, para se aprofundar na palavra, para investir em seu relacionamento com Ele. A espera também nos ensina a valorizar o que Deus nos dá. Quando algo chega com facilidade, muitas vezes não damos o devido valor. Mas quando passamos por um processo de espera, aprendemos a apreciar a bênção de Deus de uma maneira mais profunda. A espera nos ensina gratidão, algo que é essencial na vida cristã. Então, enquanto você espera, lembre-se de que Deus não apenas trabalha para você, mas também em você. Ele está moldando você, preparando-o para algo maior. E quando o tempo dele chegar, você estará pronto, não apenas para receber, mas para cumprir o propósito para o qual foi chamado. Esperar em Deus não é simplesmente sobre o tempo que passamos aguardando por uma resposta, mas sobre o que esse tempo realiza em nós. Ao longo dessa jornada de reflexão, vimos como a espera molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos aproxima do propósito que Deus tem para cada um de nós. Abraão, José, Davi, Maria e tantos outros personagens bíblicos não apenas viveram momentos de espera, eles foram transformados por eles. Quando olhamos para trás, percebemos que a espera em Deus é uma ferramenta de maturação espiritual. Como o oleiro que molda o barro, Deus usa a espera para nos preparar, ajustando as áreas de nossa vida que ainda precisam ser refinadas. Ele nos ensina a dependência, a humildade e a paciência, nos lembrando de que sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Além disso, esperar em Deus nos conecta ao seu tempo perfeito. Quantas vezes em nossa ansiedade queremos apressar os planos divinos? Porém, como um agricultor que precisa da chuva no momento certo, aprendemos que Deus nunca chega atrasado. Seu tempo é exato e quando suas promessas se cumprem, elas chegam acompanhadas de propósito e paz. Reflita sobre sua própria jornada. Quais momentos de espera marcaram sua vida? Como Deus usou esses períodos para ensinar, moldar e preparar você? Talvez na hora a espera parecesse difícil, até mesmo injusta, mas agora você consegue enxergar como ela foi fundamental para o seu crescimento. Esperar em Deus não é sobre ficar parado, mas sobre ser ativo na confiança. É cuidar do terreno enquanto a chuva não vem. É fortalecer a fé enquanto o milagre não se manifesta. É se aproximar de Deus enquanto a resposta ainda não chegou. E ao final de toda espera, descobrimos algo ainda maior do que a bênção prometida. Encontramos o próprio Deus, que nos acompanhou em cada passo nos sustentou em cada dúvida e nos renovou em cada momento de fragilidade. A espera, assim, deixa de ser um fardo e se torna uma jornada de descoberta, uma oportunidade de conhecer mais profundamente o caráter fiel e amoroso de Deus. Que ao vivermos a espera, possamos lembrar que não estamos sozinhos. Ele está conosco, moldando, guiando e nos preparando para a plenitude do que está por vir. E ao final, não será apenas sobre receber o que pedimos, mas sobre nos tornarmos quem Deus nos chamou para ser. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora por Fitty Sounds, faixa Building Dreams. Música por www.fittysounds.com. Voz por ChatGPT 4.0, tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.